Bom, o caso é o seguinte, o que eu tinha combinado com o Fabiano eu ia tentar passar para vocês o que é uma visão de empreendedorismo, tentar mostrar, desmistificar um negócio chato, que é as pessoas acreditarem que ser empreendedor é ter negócio necessariamente, o que está errado, não é. Empreender são características e que você não precisa nascer com elas. Tem gente que fala, mas tem que ter tino, tem que... Não, você cria, você constrói. E isso é o bom, né? O grande problema que está acontecendo hoje é que as pessoas estão virando empreendedores por necessidade. E quando você vira um empreendedor por necessidade, você não estudou, você não aprendeu, você não adquiriu conhecimento, você vai literalmente pela palavra, necessidade, tenho que fazer. E normalmente você vai quebrar a cara, porque infelizmente o mercado é cruel, né? E as pessoas brigam muito, né, para ter um lugar ao sol. Boa noite, Dani, legal você estar aí. Então, a ideia é tentar mostrar que a gente pode buscar essas características, despertar elas na gente através de treinamento, de estudo principalmente, tudo. Gente, não adianta. Tem que estudar, tem que treinar, né? Porque senão você não vai chegar, não adianta. Autodidata, ele pode ter o melhor insight do mundo, mas se ele não souber, né, o que é um plano de negócio, se ele não souber fazer um gerenciamento de um plano de negócio dele, se ele não souber fazer administração, que já é outra coisa, que não é empreender, é administrar, se ele não souber como é que ele faz uma pesquisa de mercado, como é que ele faz um balanço financeiro, você pode ter certeza que a coisa não vai dar certo durante muito tempo, porque se faz necessário esse conhecimento. Agora, o que é importante saber nisso é que você não tem que nascer com isso. Você tem que aprender isso. E dessa forma, você com certeza vai ter sucesso, porque você vai buscar as armas corretas. Hoje, diante dessa pandemia, as pessoas perderam emprego, muitos comerciantes fecharam a porta e empreender para muitos passou a ser a única opção. E diante desse mercado, as pessoas tiveram que inovar, tiveram que sair da zona de conforto. As pessoas necessitaram de se reciclar, porque o mercado é diferente, a necessidade é diferente. Hoje, se você não tiver o seu negócio voltado para o cliente, para a necessidade do cliente, para o controle de uma qualidade absurda para o cliente, você não fica no mercado, porque a concorrência é muito grande e você tem que ganhar em todas as pontas. Então, hoje, empreender não é uma coisa simples, porque você tem que estar extremamente atento aos detalhes. Essa necessidade, que eu chamo de necessidade de se adequar a uma realidade diferente. Hoje, todo mundo precisa de qualidade. E como é que eu consigo isso? Estudando, desenhando o mercado, vendo a concorrência, vendo o que as pessoas estão fazendo de diferente, o que eu posso aproveitar dessa nova onda, né, de tudo virtual, das entregas, como sobreviver. Como sobreviver? Cada um vai ter que descobrir. Só que eu posso mostrar para vocês algumas coisas que são importantes, que você adquira essas capacidades, né? Esse perfil que é necessário, ou seja, que você desperte essa consciência empreendedora dentro de você. E depois, né, de eu bater esse papo, eu botei aqui alguns pontos interessantes que são importantes para você enxergar isso, que eu quero falar rapidamente, mais 15, 20 minutinhos no máximo. E aí é chamar o professor Fabiano para que ele possa falar com você, né, dessas características das pessoas
né, dentro desse perfil que as pessoas falam muito em testes vocacionais, né, e ele vai tentar mostrar um pouquinho que isso também não é a solução de tudo, mas ele vai explicar direitinho todas essas ideias como um doutor que ele é, que é psicólogo, né, não é só o professor de vocês, ele também trabalha com psicologia clínica, trabalha em hospitais, né, então ele tem muito a somar para a gente. Então, algumas características que eu gostaria de falar com vocês, que eu separei aqui, pontuei algumas coisas. Quando a gente pensa em empreender, a gente tem que entender que empresário é quem tem um CNPJ e abre uma empresa. E normalmente um empresário, ele precisa ser um empreendedor. Eu até falei isso hoje numa aula do empreendedorismo, mas não necessariamente, né? Ele pode simplesmente dar o dinheiro, sair fora e ter quem faça tudo e quem pense por ele, mas não é a maioria, muito pelo contrário. Então, para que você empreenda, a gente tem que entender o empreendedor que é o mais importante, que é o empreendedor de carreira, que é o empreendedor que vai empreender na empresa dos outros, porque você vai se tornar uma pessoa melhor. É o que no pé no rodapé lá do escritinho eles chamam de empreendedor corporativo, ou seja, você empreende para os outros. Mas, na verdade, esse empreender significa você enxergar o seu trabalho como algo fantástico, fenomenal, e que você quer ser o melhor e que aquele trabalho seja o melhor. Então, você tem que despertar em você essa ideia, né, de que o que você faz é fantástico. Né? Tem uma história muito interessante para a gente começar a dar um exemplo disso, que existiam. Olha o que você enxergar a sua capacidade, né? Imagina o seguinte: três pedreiros estavam construindo uma igreja. E aí perguntaram para o primeiro pedreiro: "O senhor, o que o senhor está fazendo aí?" E ele respondeu: "Eu estou empilhando tijolos." O pedreiro estava empilhando tijolos. Perguntaram para o segundo pedreiro: "O senhor, o que você está fazendo aí?" Ele falou: Eu estou ganhando R$ 10 por hora. Ou seja, o foco dele era no dinheiro. Ele está ali ganhando R$ 10 por hora. Foi a resposta dele. E perguntaram para o terceiro pedreiro: Senhor, o que você está fazendo aí? Eu? Amigo, estou construindo a maior catedral do mundo. Deu para pegar o que é o espírito empreendedor de otimismo, valorização, proatividade. Enquanto um está empilhando tijolo e o outro está ali para ganhar R$ 10 por hora, não, cara. Um transformou aquela igreja na maior catedral do mundo e ele está construindo aquele monumento. Então, isso é um dizerzinho do empreendedorismo, mas ele é muito importante se a gente parar para analisar que isso tem tudo a ver com a sua postura, com a sua mente, o quanto você está focado com que aquilo seja fantástico. Você acredita que caso tenham que a obra vai chegando no final e tenham que dispensar a mão de obra, você acha que esse que construiu a catedral vai ser o primeiro a ir embora? Tu acha que o comportamento dele lá dentro é qual? Então é isso que a gente tem que começar a entender, é a valorizar, seja lá o que for que a gente faça, e entender que aquilo é o melhor e que você pode ser o melhor naquilo. E essa proatividade é uma das características mais importantes, né, dentro, ou melhor, que tenha que despertar um empreendedor. Alguém que busca ser empreendedor precisa despertar essa proatividade. Alguns livros escrevem isso como criatividade, e eu não gosto dessa palavra, porque você pode se auto-intitular sem criatividade. E não é uma questão de ter ou não ter, é de construir. O proativo é aquele, eu brinco isso nas minhas aulas, se tem algum aluno meu aí de empreendedorismo, eu já falei isso dentro de sala de aula. Um discutindo com o outro e com o chefe. Mas, chefe, eu estou aqui há 30 anos, você promoveu o cara que está aqui há 2 anos. Pois é. Por que esse tipo de coisa acontece? Você está lá um tempasso e o outro que é promovido. Será que não tem diferença entre os dois?
né? E aí o teste, e o chefe faz o teste, manda um comprar uma maçã para depois do almoço, para dar de sobremesa. E esse que tem 30 anos de casa vai lá e vê a maçã. Chefe, fui lá, vi a maçã, tá custando R$ 50. Pô, mas é um absurdo. Pois é, aí chamou em separado o outro. Vai lá e vê uma maçã para mim, por favor, que eu quero dar de sobremesa. E aí o outro vai lá e fala, chefe, olha só, eu fui lá, a maçã tá R$ 50 e ela nem tá bonita, porque ela não tá na época, tá muito cara. Mas a banana, você consegue dar 2 bananas por 1/3 do preço da maçã. E ainda temos a opção da laranja, porque a laranja tá em safra alta, ou seja, o preço tá lá embaixo. A gente também pode dar 2 laranjas para cada um e a gente ainda vai gastar menos ainda. Olha a postura das pessoas. Isso é ser proativo. O cara só pediu uma coisa, mas ele enxergou mais, ele viu que pode ir muito adiante daquilo. E é isso que as pessoas precisam fazer hoje em dia. Elas têm que compreender que ela tem que sair da zona de conforto dela. Ela tem que pensar fora da caixinha. Não dá mais para a gente fazer o mesmo e achar que com o mesmo nós vamos ter mais. Não dá. Quem não faz mais, não tem mais. Eu tenho um amigo que na verdade ele é muito meu amigo. Hoje nós participamos do mesmo grupo de palestras, né? Para quem quiser conhecer, pode depois clicar 4F, 4F Life Business ou 4F Eventos, né? O Dr. Fabiano, ele fala sempre, Riso, você não tem mais com o que você faz de 8 às 18. Isso é o que todo mundo faz. Você faz a diferença com o que você trabalha de 18 às 8, no horário que você não está ali focado no trabalho que você tem que executar. Aonde você cria é fora dali, então a mente não pode parar de pensar em evolução, em inovação, em como você vai agir. E para isso você tem que conhecer o mercado, fazer um estudo, fazer levantamento. E daí vem a persistência, porque não é fácil. Então, qual é uma outra característica fundamental? Você tem que ser persistente, você tem que tentar, você não pode ter medo de errar. Os erros, né, eu vou ensinar lá no final, prometi, não está lá escrito lá, como não errar nunca mais. Vou mostrar como é que você não erra. Porque a pessoa que tem medo de errar, ela não vai adiante. Então você tem que ter essa persistência, você tem que ter esse otimismo, você não pode pensar em desistir. Os obstáculos eles têm que ser degraus para serem suplantados e você dar um pulo por cima dele e ir adiante. Ou seja, você tem que fazer um esforço além do comum. E isso é uma frase interessante que eu ouço muito das pessoas e eu sempre penso. Para algumas eu falo, para outras eu fico calado, até porque nem sempre eu estou tão atento. É que as pessoas falam assim, não, pode deixar, vou fazer o possível. Amigo, no dia de hoje, o possível é pouco. A tua resposta, se você quer ser proativo, se você quer ser uma pessoa comprometida, se você quiser ter empatia com as pessoas, se você quiser ganhar o mercado e mais, quiser se perpetuar no mercado, não faça o possível, porque o possível todo mundo faz. Faça, sabe o quê? Você tem que fazer o melhor. Então não responda para a pessoa que você vai fazer o possível. Fala assim, amigo, vou fazer o meu melhor. Essa é a resposta. Essa é a pessoa empreendedora. Essa é a pessoa persistente, que tem empatia, que busca o tempo inteiro. Então, a partir de hoje, quer responder? Fala que vai fazer o possível, não. Vou fazer o meu melhor. Ah, resolve isso para mim. Vou fazer o meu melhor. É isso que tem que estar na sua cabeça. Isso tem que entrar com uma mensagem subliminar, que você está sempre fazendo o seu melhor. Não é o possível. Ah, estou fazendo o possível. Não, você não está fazendo o possível. Você está fazendo nada, meu. Você está fazendo o que tem que fazer de qualquer maneira. Então, faça sempre o melhor. Isso faz muita diferença como comprometimento. E, obviamente, uma outra característica importante que está atrelada ao comprometimento, que é a pessoa ser empática. A pessoa tem que ter empatia, e a empatia vai além de somente o sorriso, que já é muito importante. A empatia, você tem que priorizar o cliente, você tem que compreender a dor do cliente, a necessidade do cliente. E por que eu estou falando isso? Porque independente se você vende coxinha na janela da sua casa, se você vende
como muitos alunos meus, o bombonzinho dentro da sala de aula. Isso é empreender. Isso pode ser um grande negócio, mas para isso também tem que ter uma análise. Primeiro, você faz uma análise de qual mais vende? Eu acho que é o mínimo. Acho que você tem que saber fazer. Antes, você tem que saber fazer uma análise financeira. Isso realmente consegue te deixar lucro? Você sabe quanto que você tem que vender? Você sabe fazer essa conta? Então, isso também é muito importante. E mais, o fidelizar o cliente. Você tem que entender o gosto do cliente. Aquele cliente tem que ser teu cliente para sempre. Ele tem que dormir e pensar no seu bombom, na sua coxinha. Ele tem que imaginar um fim de semana e falar assim, pô, sábado eu vou comer aquela coxinha. Ele tem que pensar em você. Isso é o diferencial de mercado de um empreendedor. Isso é fundamental. E como é que você faz isso? Você tem que saber o nome dos seus clientes, porque você quer que ele seja seu cliente para sempre. Então isso é fundamental. Cadê a sua lista de quem comprou o seu produto, seja lá qual for ele? Você tem uma lista, você tem um nome, você tem um e-mail, você consegue mandar um zap para ele, falar que está saindo fresquinha, que a coxinha, hoje você tem coxinha que não é só de galinha, que você vai fazer uma coxinha de carne seca, que você vai fazer uma coxinha vegetariana para tentar modificar. Vai que cola uma coxinha de jiló, ninguém gosta, vai que tem alguém que gosta, uma coxinha de berinjela. Eu não sei o que você tem que pensar, mas você tem que pensar no seu negócio. Você tem que entrar no seu negócio, vivenciá-lo. E para isso você tem que conhecer a sua concorrência, conversar com quem consome. O seu consumidor vai te dar esse feedback. Então essa parte de empatia, de comprometimento, ele é fundamental para que a gente consiga perpetuar no mercado. Empresarialmente a gente fala que é conhecer a dor do cliente. E quando se fala a dor do cliente, entre aspas, é por quê? Porque empresarialmente o que a gente pensa de forma empreendedora é que não existe venda de produto. Você tem que vender um sentimento, você tem que vender a realização de um sonho, o sanar de uma dor. Essa é a mágica final, né, de você conseguir passar o seu produto ou o seu serviço. Se é serviço, ele tem que ser o melhor. A pessoa tem que sonhar com o seu serviço, seja lá qual for. Você é o quê? Você é massoterapeuta, você é faxineira. A sua faxina tem que ser a mais linda do mundo. A casa tem que ficar brilhando. E aquela dona de casa, aquela patroa que te paga o teu salário, ela tem que falar assim, nossa, eu não posso ficar sem essa mulher, porque ela arrasta o meu sofá, ela limpa em cima do armário, ela passa o pano no copo que está pendurado. Gente, empreender em qualquer situação. As pessoas acham que você vai ser um mega empresário e ter um CNPJ. Não é isso. É na sua coxinha, é no seu bombonzinho, é na sua faxina. Você tem que ser o melhor. Porque quando a pessoa perceber que ninguém faz igual a você, ela não vai abrir mão dos seus serviços e você pode ser valorizado por ele. E você pode ser majorado no preço por ele, porque as pessoas vão pagar. Acredite, as pessoas pagam por qualidade. Se você tem o mesmo serviço com um preço melhor, ou melhor, com um preço maior, mas com a qualidade muito superior, acredite, você paga um pouco mais caro. Você talvez não vai pagar 2, 3 vezes mais. Agora, que você paga mais por uma coisa de qualidade, é fato que você paga. Não tem conversa. Então, empreender envolve esse tipo de comportamento. E, obviamente, que é o negócio do medo. Você não pode ter medo. Você tem que saber correr risco. Sem risco, ninguém evolui. Isso não vai acontecer. Agora, lógico que você tem que saber avaliar esse risco, qual é o tamanho desse risco, quais são as alternativas, minimizar o problema diante de uma falha. Então, toda essa aceitação de desafio faz parte de um comportamento empreendedor. Então, isso sim, isso são características. Porque se isso não acontecer, você não abraçar esses comportamentos, a chance de sucesso é muito pequena, porque, como eu falei, é muita gente. Gente, por que tem gente que abre um bar numa esquina e o bar está lotado e o outro, que às vezes é mais bonito, está vazio as moscas? Você tem que conseguir compreender essa mágica. É mágica ou é algum tipo de diferencial que essa pessoa tem? Será que é só o preço? Não acredito que seja só o preço mais barato, vai por mim. Mas deve ter um conjunto de pequenos detalhes, né, de
empatia, de temperatura, de higiene, ou seja, sempre tem alguma coisa para que você faça a diferença. Ah, não, eu não quero saber disso. Meu produto é bom demais. E ele vai ser bom até quando? Até quando alguém vê que o seu vende, fazer um melhor ou parecido com a metade do preço. E se você tiver uma qualidade, uma empatia boa, ele consegue ganhar os seus clientes. Então você não pode parar de pensar em melhora. Você tem que o tempo inteiro estar pensando em como eu vou evoluir, o que eu vou fazer diferente, qual é o prato novo que eu gero, qual é o diferencial, o que eu chamo, qual é o valor que eu agrego. Hoje, todo mundo está muito voltado para o social. Então, pensem nisso também. Como é que você pode ser politicamente correto? Né? As pessoas estão voltadas para isso, de ser biodegradável, recolher o seu lixo, fazer uma campanha de não jogue fora. As pessoas gostam disso, elas estão comprando essas ideias. Isso faz diferença hoje também. Então, como vocês estão notando, não é uma coisa que vai fazer você ser um empreendedor. Você também não acha que vai nascer com isso. Você tem que desenvolver, você tem que trabalhar em cima disso. Com carinho, tudo fica mais fácil. Então, essa parte da empatia eu acho muito importante. Né? Tem um ditado que fala: você pode ter certeza que é muito mais fácil conseguir alguma coisa com um sorriso do que com uma faca. Um sorriso, às vezes, você ganha tudo e as pessoas compram por causa do seu sorriso. Lógico que isso não vai te manter no mercado. Então você tem que estudar, você tem que buscar informação, você tem que saber o que os concorrentes estão fazendo, o que as pessoas estão desenvolvendo e buscar alianças. Eu passei para a minha turma de empreendedorismo um vídeo que muitos devem conhecer, que é o Coach Carter, se não me engano, né, que é com Samuel L. Jackson. E o filme é extremamente interessante para mostrar, primeiro, que sem sangue, sem suor, você não tem resultado. Ou seja, o trabalho é incessante. É trabalhar, trabalhar, trabalhar além dos limites. Você precisa pensar e viver o seu negócio. Para quê? Para você ir aprimorando. E para isso você tem que estar aberto a conhecer o mercado e principalmente estar próximo dos seus clientes. Isso é o grande empreendedor. É o que ouve o que as pessoas estão falando e vai adequando a necessidade do seu cliente. Para quê? Para aquilo que eu falei, sanar a dor do seu cliente, para que você venda para ele essa satisfação completa, para que ele tenha o prazer absoluto em ter o seu serviço ou o seu produto. Essa é a mágica, né? Então a mágica, na verdade, não vem sem trabalho, não vem sem estudo. Uma coisa muito importante dentro dessa fala dessa que eu estou falando do Coach Carter, eu comecei a falar e cortei, no final ele deixa uma mensagem muito importante, que na vida real é fato isso, a gente precisa ter o networking. O que é esse networking? Eu tenho que conhecer pessoas, eu tenho que saber como as pessoas enxergam o meu produto e falem para mim. Eu tenho que ter uma equipe que torça por mim se a coisa não é de uma pessoa só. Quem está me ajudando? Ah, não, eu compro uma farinha. Meu irmão, esse cara da farinha, ele tem que rezar por mim, ele tem que torcer pelo meu produto, ele tem que me dar uma farinha boa, ele tem que saber que ele não pode passar farinha velha. É tudo. Todo mundo tem que estar integrado. Então, é equipe o tempo todo. Você tem que buscar essa equipe. Né? Eu trabalho com cozinha, só eu cozinho, tem mais quem? Tem quem corta. Quem corta tem que cortar lindamente, tem que estar empenhado, tem que fazer o melhor corte de todos, sem esbagaçar as beiradas, ou seja, é lógico que eu estou falando sem saber exatamente, eu estou falando de um contexto geral, mas o fato é que se você não se atentar aos detalhes, você não gera um diferencial. E se você não gerar um diferencial, o que todo mundo tem, já está falando. Já tem, todo mundo tem. Então, você não vai ser melhor por causa disso. Então, você tem que ganhar em algum ponto. E para isso, você tem que estudar todos os pontos. E, fundamentalmente, o que eu falei lá no início. Se você não souber fazer o plano do seu negócio, que não precisa ser uma empresa, não precisa ser um CNPJ, não vai adiante. Se você não pesquisar o seu mercado,
não vai adiante. Se você não fizer fazer um balanço financeiro, não vai adiante mesmo, porque você não sabe nem calcular exatamente o seu custo, né, o que está embutido ali. Então, esse tipo de coisa é fundamental. E um ponto aqui que eu deixei por último, que é a confiança em você, né? Você tem que se acreditar, né? Você tem que crer que você, traçando as suas metas, buscando seus objetivos, que você vai chegar lá. Mas você tem que conhecer esse segredo. E o segredo é já se enxergar lá. Você tem que se ver lá e saber que nada que aconteça pelo caminho vai te impedir de chegar. Por mais que você tenha que fazer uns zigue-zagues. Então, já falei, acho que isso em algum momento, você tem que saber fazer a sua meta, como você alcançar e fracionar essas metas. Porque se você não fraciona, cada vez que você não atinge, você acha que é um fracasso. Mas não pode ser um fracasso. Isso tem que ser só o trampolim que eu falei para você suplantar, aprender e continuar buscando o seu objetivo final. Então, é, esse seria o desenrolar, né, de um comportamento empreendedor. Eu acho que eu consegui passar alguma coisa para vocês. Então, daqui a pouco eu falo sozinho e a gente prometeu que não ia passar de 59 minutos. Como é que eu chamo o Fabiano para falar uma parte importantíssima aqui, né, para a galera? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me falar? Eu não vou conseguir. Eu saio, ele entra, vou até o final, porque eu combinei com ele de só no final dar o segredo para não errar, né, que é o fim, é o fecho da palestra, é esse. E uma amiga minha aqui de muito tempo entrou também. Como é que o pessoal viu isso, cara? Não tá só dentro do colégio? Eu não tô entendendo de onde saiu esse povo aí. Legal, ideia. Quanto tempo? Ó, doutora fonoaudióloga aqui me assistindo, me prestigiando. Amiga também de muito tempo. Pessoal, se eu não conseguir... Cadê a Juliana que gerencia esse negócio, mano? Se eu não conseguir chamar o Fabiano, eu vou ter que faz o convite. Tá bom, eu faço o convite. Se eu souber onde que eu faço o convite, eu não sei nem o que é Facebook, quanto mais fazer convite. Registro de eventos aqui não tem nada. Blá 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 blá. Criar enquete. Criar enquete não é fazer convite. Eu já entendi que eu preciso convidá-lo, só queria saber aonde que eu convido. Esse negócio aí. Tô fazendo uma criação. Lógico que eu faço uma criação. Em vez de fazer num instrumento que todo mundo usa, eu tenho umas 500 formas aqui de fazer reunião. Ainda eu quero inventar Facebook. Eu nunca mais entrei nesse negócio, sabia nem que eu tinha ainda. Vocês também, pô. Aí me chamam pra pegadinha. Aí fico eu aqui com essa cara larga, boba, e, e não sei chamar o amiguinho. Cadê? Vai chamar o professor. Piada, né? Bom, eu vou. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: para não comer o tempo todo que a gente quer terminar rapidamente, o Fabiano ainda precisa de 10, 15 minutinhos no máximo também, que foi o que ele falou. Eu quero só, então eu vou revelar, se o Fabiano estiver aí, Fabiano, eu vou ter que revelar logo o grande segredo de como não errar nunca mais, porque o pessoal acha que é piada, que não tem como errar. Como não errar. Aqui eu tinha visto como é que eu compartilho a tela. Aí mudou tudo aqui, cara. Eu tinha aqui compartilhar tela, cadê? Encerrando o vídeo. Tá vendo? No outro eu compartilho tela, faço de tudo, é que eu não tô entendendo nada nessa vida. Corte de vídeo. Ó, tô com 12 espectadores, loucura. Compartilhamento.
Tô frito, né? Aqui tinha um negócio compartilhar tela. Cadê? Eu não consigo mais. Sumiu compartilhar tela. Registros, ações. Taxa, nada. Não dá. Então eu vou só falar. Eu queria mostrar porque fiz um slide só, bonito para vocês, né? E não vou conseguir compartilhar a tela. Mas eu vou falar para encerrar, que aí de repente eu encerrando, acho que o Fabiano entra. É isso que eu vou fazer? Não sei, né? Mas tá bom. Bom, o negócio que eu falei que eu escrevi lá é aprenda a nunca mais cometer um erro. Tem uma forma de você nunca mais cometer erros. Sem dúvida existe essa forma. E sabe qual é a forma de você não cometer erro nunca na sua vida? É você não fazer nada. Essa é a fórmula perfeita. Quer não errar? Quer? Não faz nada, amigo. Ah, isso é piada. É, é uma piada, porque uma pessoa achar que erro é problema, né, isso é uma piada com ele. Você não pode se preocupar com erro, você tem que aprender que o seu erro ele só vai ter que te dar mais força, você vai compreender o que você errou e aí sim, não errar novamente, pelo menos na mesma coisa. Então, só não erra quem não tenta, só não erra quem não faz nada. Porque se você quiser tentar, você pode ter certeza que, como qualquer humano, em algum momento você vai errar. E esse erro tem que te fortalecer. E esse slide que eu ia mostrar para vocês, que eu ia compartilhar, eu vou ler para vocês. Eu acho que todo mundo deve conhecer, né? Ele já está aposentado, mas foi o maior jogador de basquete de toda a história, que bateu todos os recordes e ninguém chegou ainda perto dele, que é o Michael Jordan. O Michael Jordan, ele falou, está aqui escrito, eu perdi 9.000 lances na minha carreira, porque tudo tem estatística hoje em dia, né? Perdi quase 300 jogos. Fui escalado 26 vezes para fazer o ponto da vitória. E errei. Falhei repetidamente na minha vida. E aí sabe o que ele escreve no final? E por isso eu tive sucesso. Então que essa frase fique, né? Que pena que não tem tanta garotada nova me assistindo, para que eles entendam que só existe uma forma de você ter sucesso. É você perseverar, é você buscar, é você tentar e aprender com seus erros. Mas sem suor, sem sangue nos olhos, de buscar incessantemente, não dá para chegar lá, né? Então, a única forma que você aprende a ter sucesso, primeiro, você vai ter que aprender a fracassar. Porque se você fracassa e você desiste e você desanima, acabou, você não é empreendedor. Aí realmente você não tem que empreender, né? Porque é esse sucesso que você alcança através do que você aprendeu no seu fracasso e superando isso. Então você tem que se fortalecer com ele, com o erro. E aí vem a grande diferença entre o vencedor e o perdedor. Não esqueçam isso. O vencedor, ele se fortalece com o erro. E o perdedor, sabe o que ele faz? Ele simplesmente lamenta o erro. Ele vive se lamentando. Esse é o perdedor. Quer ter sucesso? Não tenha medo de errar. Dê mais um passo em cima do seu erro e ganhe esse sucesso, que vai ser através disso. E chega que eu já falei demais. 45 minutos falando, piada, mané. E aí, gente, como é que eu faço para chamar o Fabiano para ele fechar isso? Como é que nós vamos fazer? Eu vou encerrar a live e vou fazer ele entrar, né? Eu quero, então, para esses mais 15 minutos aí, para ele entrar, já que eu não consigo, a gente não treinou. Eu não sei mexer nessa bagaça. Não acho botão nenhum que fala para eu compartilhar nada, pedir nada aqui. Só tem um botão aqui na minha frente que é encerrar o vídeo, o resto tudo estatística e enquetes e blá blá blá. Então o que eu vou fazer? E tem aqui um monte de coisa que eu não vi. Então eu vou fazer o seguinte,
Vou encerrar a live, vou me despedir de vocês. Eu espero ter passado alguma coisa boa, pelo menos motivacional, para que vocês entendam que ele precisa aceitar o convite enviado. Bom, então eu não sei se ele aceitou. Acredito que sim, que ele não é bobo, não, ele é malandro. Esse bobo é mais malandro que eu. Então, agradecer a vocês que estão aí me aturando 45 minutos. 45 não, 40, porque 8 a gente ficou aqui tentando entender se tinha alguém me ouvindo. Né? Que a gente aprenda para fazer aqui, pelo menos a gente treina antes. Ou então faz no Zoom, faz no Meet, faz no Cisco, tem tanto instrumento, né? A gente resolveu fazer nesse negócio aqui que eu nunca entrei, mas tá bom também, foi muito legal, foi bom estar aqui com vocês, espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. Eu falei bastante coisa interessante, porque eu pontuei, né? Não falei de orelhada, porque eu acho que realmente faz diferença se você quer ter uma visão empreendedora e que você compreenda que você é um empreendedor dentro de casa. Falei também hoje para os meus alunos que eles já são empreendedores, eles estão empreendendo na vida deles, eles estão buscando se formar no ensino médio. Isso já é empreendedorismo, né? Galgar o seu diploma já é empreendedorismo, eles já são empreendedores. A diferença é quem vai ter sucesso. O empreendedor que ganhou o diploma nas coxas porque tá de sacanagem com a gente buscando a apostilinha e não quer, tendo condições de estar online com o professor, ou aquele que está todo dia lá comigo, como um grupo que eu tenho de terceiro ano, que está juntinho ali comigo. Quem vocês acham que vão saber mais? Quem vocês acham que a chance é maior de empreender e ter sucesso? Então, eu sinto pena por aqueles que realmente não têm condição, de verdade, né? Não tá com celular, não tá com uma internet. Agora, pô, peraí, o cara sabe que tem, tá no joguinho online o dia inteiro, brincando, e aí na hora da aula a internet não funciona, só não funciona para aula. Quem é que está empreendendo na sua vida? Quem está realmente estudando ou quem está fazendo de conta para pegar o mesmo diploma? Vocês vão ver no futuro quem vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. Isso é empreender. Já está empreendendo na sua vida, na sua profissão, no seu diploma. Já é o seu primeiro empreendedorismo, né? Então isso faz toda a diferença. Então, espero ter deixado o meu recado. Vamos, o Fabiano vai entrar, só um minuto. Tô esperando então mais um minuto, tudo bem. Mas eu espero que eu tenha deixado um recado legal para vocês, né? Porque empreender é na vida, né? Se você não entender que você faz a diferença, ninguém vai falar para você, pô, você é tão importante, você faz uma diferença danada. Você tem que acreditar nisso. Você tem que compreender que você realmente é útil, faz a diferença. Você tem que se acreditar, né? E as pessoas, infelizmente, andam muito desacreditadas.